Fala aí, pessoal, tudo bem? A gente está aqui em mais um podcast do nosso Colégio Cristão Agregário. Você já me conhece, professor Fábio Simas, diretor de ensino do Colégio Cristão Agregário. E eu estou aqui com um convidado super especial, nosso professor Nery, de Biologia. Valeu, Nery, mais uma vez pela presença. Um prazer. E a gente vai conversar com vocês a respeito de algo muito importante. Haja vista que nós passamos por uma pandemia terrível, né, Nery? Verdade. Ficamos confinados e isso trouxe vários problemas. Mas antes de passar para o Nery para ele falar um pouquinho dessa questão da depressão e tudo mais, eu queria falar um pouquinho da nossa inteligência emocional, né? Porque, Nery, é interessante que hoje as grandes empresas falam muito nisso, né? Em inteligência emocional, em soft skills, hard skills. Então, só para diferenciar aqui para a galera o que é soft skill e hard skill. Hard skills tem a ver com conhecimento técnico que a gente tem a respeito de alguma coisa. Então, o engenheiro, ele tem lá o conhecimento técnico da engenharia, né? O médico tem o conhecimento técnico da medicina. E as soft skills tem a ver com aspectos emocionais, com aspectos comunicativos, aquilo que a faculdade não ensina. Exatamente. Não é aquilo que a vida nos ensina, mas a faculdade mesmo não nos ensina. E falando nisso, a gente vê que muitas pessoas hoje, Nery, têm problemas emocionais por diversas razões, tá? Ou por questões familiares, mas também tem pesquisas que mostram, por exemplo, que a depressão pode ser também uma coisa genética, porque tem questões biofísicas aí, químicas envolvidas. Então eu queria que você falasse um pouquinho pra gente a respeito da depressão. Primeiro vamos começar pelo seguinte, a relação que você vê entre o aumento dos casos de depressão e esse confinamento que a gente teve na pandemia. Fábio, olha só, uma das coisas que eu acho mais importante quando você começa a falar sobre educação é que a educação não pode ser vista apenas como um aluno, como se fosse apenas uma peça onde eu vou dar conteúdo para ele. Perfeito. Ali está uma pessoa. E essa pessoa, ela traz consigo várias características, várias mazelas às vezes, que às vezes vem de casa. Individualidade mesmo, né? As características próprias, quando você mencionou, né? O aluno quer fazer medicina, ele tem que ter o conhecimento de medicina. Mas eu acho que hoje em dia uma das coisas que são mais importantes pra gente, eu gosto muito de falar disso, né? É a humanização. Perfeito. Ser humano. Essa característica de ser humano, né? De olhar para o próximo, de ter uma visão para o próximo, né? De ter um foco, ou seja, quando a gente como educador, você como educador, você não passa apenas que ele faça a interpretação, né? Advérbio, pronome, nada. Você vê o aluno como um todo. Isso é só uma parte do ensino, né? Exatamente, é a parte do ensino. Hoje em dia, quando a gente começa a pensar em magistério, eu acho que é por isso que a gente teve aula de psicologia quando a gente fazia magistério, né? É verdade, porque o professor... Viu, gente? Quem faz magistério, licenciatura, estuda psicologia também. Exatamente, porque o professor, quando ele está ali em cima, vou falar dessa maneira, tá? Dando o show dele. Porque uma das coisas, como é que eu vou passar para que um aluno aprenda física se ele não gosta de matemática? Exatamente. Já estou dando a dica para o próximo podcast. Para o próximo podcast com uma pessoa também especialíssima. Então, o aluno hoje em dia, a gente não pode mais ver o aluno como se ele fosse apenas aquele indivíduo que eu vou dar para ele conteúdo. Né? Não. Ele traz outras coisas. Até porque, Nery, a gente tem uma sala de aula extremamente heterogênea, né? Demais. Pessoas de realidades bem diferentes, totalmente com problemas muito diferentes. Exatamente. E uma das coisas mais interessantes quando a gente fala da pandemia é porque essa pandemia trouxe à tona, né? Trouxe à tona várias coisas, né? Várias coisas que às vezes estavam escondidas. Mas talvez, como a pessoa saía de casa, voltava para casa, isso não aparecia. Mas quando ficou confinada, gente, nós somos pessoas de convívio, né? Nós somos pessoas de relacionamento. Como é que é ficar numa casa e não poder dar um bom dia, não poder dar um abraço? Não é? Tem aquela música, né? Não há lugar melhor do mundo que dentro de um abraço. Dentro de um abraço. Eu me lembro que eu tive que me mudar, eu tive que comprar um apartamento maior, porque me endividei para comprar um apartamento maior, porque a gente percebeu que o apartamento era pequeno para nós quatro juntos ao mesmo tempo, né? Porque numa casa geralmente não fica todo mundo junto muito tempo, né? Ou seja, e como é que é lidar com isso, né? Como é que é um aluno? Agora vamos lá. Se nós adultos, muitas das vezes nós adultos passamos por essa pandemia, professores que tiveram que aprender a dar aula pela câmera,
Porque a gente teve que readaptar toda aquela metodologia, todo o ensino teve que ser mudado, né? Todo ensino teve que ser mudado. O professor teve que ficar atrás de uma câmera, dar bom dia. Oi, tudo bem com você, meu aluno? E não sabia o que estava, o que estava lá do outro lado. Às vezes o aluno estava dormindo. Se era só um avatar, né? Não sabe se era só um avatar. Às vezes o aluno estava lá dormindo. Então, a característica de esse período todo, né, fez com que nós, professores, eu acho que a gente teve que mudar o nosso olhar para o aluno, né? Foi um período que a gente pôde observar que muitas crianças desenvolveram alguns hábitos, né, de obesidade. Um exemplo disso, eu estava conversando com uma mãe, né, e essa mãe estava muito aflita pelo seu filho, né, porque o filho ficou com medo de sair de casa porque ele tinha bronquite. E ele somente assistia aulas online, né? E como é que isso, às vezes, desperta gatilhos, né? Verdade. Aí você entra o quê? Na depressão, você entra na ansiedade. O menino, muita ansiedade. Ele uma vez, eu me lembro, que ele foi sair para ir para a escola, ela falou assim, Alex, ele hoje desceu, se arrumou, desceu, máscara, desceu para assistir aula. Alex, quando ele botou o pé do lado de fora, ele começou a tremer. Caramba! Deu uma crise de ansiedade e ele voltou. Ele voltou? Ele voltou para casa. Ele ficou com medo de sair. Ele começou, será que eu vou morrer? Então, você entende como é que é essa cabeça? Eu entendo, Nery, porque a minha esposa é psicóloga. E, por incrível que pareça, mesmo depois que foi autorizado o atendimento online, a quantidade de pacientes da minha esposa, assim, que já era muita, porque ela trabalhava em clínicas, subiu absurdamente. Minha esposa ficava o dia inteiro no quarto atendendo online por conta da demanda que cresceu com a pandemia. E aí você está falando do confinamento, né? A gente tem a questão do confinamento, tem a questão do medo, do próprio medo, da Sim. interrogação de o que era, principalmente mais no início. A pior coisa é medo, né? O que era esse vírus, o que ele podia fazer, e estudo científico zero, porque foi uma surpresa que a gente teve. E nem os próprios governos, mundo afora, sabiam o que fazer, por isso colocou todo mundo para casa. E aí eu queria que você falasse um pouquinho do que acontece na depressão. Antigamente, na época dos nossos avós, né, quando uma pessoa era deprimida, a pessoa falava assim, ele tem uma grande tristeza, né? É uma pessoa muito triste, né? E depois, obviamente, a ciência foi progredindo e a gente pôde, então, perceber o que é uma depressão, o que é uma doença, tá, pessoal? Assim como a pressão alta é uma doença, me corrija se eu estiver errado, né? Assim como o aumento da glicose é um problema, a depressão também é e precisa ser tratada, não é isso? Falando um pouquinho da área bioquímica, né? Da área bioquímica, né? Nós temos algumas substâncias, vou jogar agora só... Gente, pode mandar, se prepara, tá, é só biologia isso. Agora, né? Porque eu sempre falo para o meu aluno que quando ele vai entrar na faculdade de medicina, Nery, eu vou ter muita biologia. Filho, você vai ter muita química e física. Se prepara. Faculdade de biologia. E de medicina. Então, às vezes a pessoa pensa, vou estudar biologia. Não, filho, porque nós somos um produto de reações químicas. Então, existem algumas substâncias químicas que nós produzimos que a gente chama de neurotransmissores, que alguns chamam de hormônios, né? Um muito famoso é o que acontece quando você chega à tua casa e você apaga a luz e vai deitar. Quando você apaga a luz, você começa a secretar um chamado de melatonina, que é um hormônio que te dá o quê? É aquele soninho reparador. Quando você acende a luz, isso para. Olha que bacana, eu já tinha ouvido falar em melatonina, mas agora acabei de aprender o que é. Que as pessoas compram. Tem na farmácia. Exatamente. Então existem essas substâncias químicas todas. E aqui nós temos a serotonina, a dopamina, o GABA, que são substâncias químicas que o meu corpo produz. Em biologia nós temos sempre uma palavra, né? Quem é meu aluno sabe, chama-se homeostase. Homeostase quer dizer o quê? Quer dizer equilíbrio. Papai do céu, quando fez a gente perfeito, só que inventou a torta de limão. E ele comeu de sobremesa agora há pouco. A torta de limão. Quando ele inventou a torta de limão... Acabou com a nossa raça. Acabou com a gente. Mas, ou seja, o nosso corpo ele vive em equilíbrio químico constante. Esse equilíbrio químico a gente chama de homeostase. Exemplo.
Quando eu transpiro muito, eu urino menos. Quando eu transpiro menos, eu urino mais. Então, o corpo tem que excretar, né? Então quer dizer que a substância água no meu corpo não pode estar em excesso, nem pode estar em pouca quantidade. Tem que estar em equilíbrio. Que máquina maravilhosa. E equilíbrio, né? Eu mostrar. Perfeito, né? Perfeito. Papai do céu é... Criador arrebentou. Ele arrasou. E para que ele pudesse regular essas substâncias, ele criou outras, que a gente chama de hormônios. Que no caso da água, existem 2 hormôniozinhos importantes, que é o hormônio antidiurético e outro a gente chama de aldosterona, para regular a glicose. Olha. Ele bolou quem? A insulina, lá no pâncreas. Então, come torta de limão, taca a insulina para fora. A glicose subiu, o pâncreas secreta insulina, vai pegar essa glicose e vai jogar nas minhas células. Então, a glicose aumenta e ela diminui. Quando a pessoa tem a diabetes mellitus, e para de produzir em uma quantidade adequada ou para de produzir insulina, a taxa de açúcar faz o quê? Sobe. E aí tem aqueles problemas todos. Tem um primo que tem esse tipo de diabetes. Então o nosso corpo vive em equilíbrio, né? Então existem essas substâncias químicas que eu chamo de neurotransmissores porque são produzidos lá no nosso hipotálamo, lá no meu sistema nervoso central, que vão dar essa característica, né? De equilíbrio. Regulando o quê? O estresse. Regulando o quê? Estou aflito. Estou nervoso, vou liberar mais, vou liberar menos. Então, durante essa pandemia, eu acho que determinados... Eu gosto muito desses gatilhos. São sabe? Gatilhos, né? Mas em psicologia fala-se muito nos gatilhos. Gatilhos, né? Que foram liberados, que talvez, se não tivesse essa pandemia, pudesse acontecer mais tarde. Como esse meu aluno que estava com depressão, que é tratado até hoje. Talvez pudesse liberar, sei lá, mais tarde. Quando você falou, o chileno gosta muito de falar que é genético, né? Porque tudo tem origem genética, né? O que você é, Fábio, você é 50% do seu pai e da sua mãe. E essas informações dão origem ao que você é. Ou seja, a cor dos seus olhos, a cor da sua pele, as características suas, das mais simples, tá? A cor dos olhos, se você é daltônico, se você... Então, a tua característica, ela é determinada geneticamente. Então, essas substâncias químicas, hoje em dia a gente sabe que existem algumas pessoas que já nascem com uma predisposição. A diabetes. E, às vezes, a depressão, a ansiedade, só falta o quê? O gatilho. E por falar em gatilho, quando você falou agora de diabetes, o meu pai se tornou diabético depois de um assalto. Olha. Arma na cabeça. E aquilo gerou nele um estresse e... Puf, diabético. Ou seja, tem pessoas que às vezes o gatilho vai para pressão, que aumenta. Exatamente. Né? O meu corpo... É mais ou menos a mesma coisa. O meu corpo... A gente volta a falar, né? O nosso corpo, ele é perfeito. Né? O nosso corpo, ele é perfeito. E o nosso corpo, ele sempre vai dando sinais de alguma coisa que está errada. A gente observa, às vezes, desculpa o termo, tá? No espessamento como é que está a nossa urina. Se ela está clara, se ela está escura, se ela está com muita espuma. O médico pergunta isso. Se ela não está com muita espuma. Então, o nosso corpo, ele sempre vai dando o quê? Informações. Opa, tem alguma coisa errada. Vai dando umas dicas, né? Vamos pegar um exemplo? Água. Quanta gente, às vezes, pessoas que não bebem pelo menos 2 litros de água por dia. E as pessoas pensam que água engorda, né? Pois e é. Água não engorda, né? Não tem nada a ver, mas ela vai fazendo o quê? Ela vai limpando o nosso corpo, porque o nosso corpo é 70% de água. Então você observa que durante essa pandemia, a depressão, a ansiedade, determinados transtornos, porque, né, transtornos que foram sendo obtidos, foi dessa pandemia. Aí a gente traz para a escola, né? Aí vamos ver a escola, né? Antes de entrar na escola, Nery, deixa eu te fazer uma pergunta. Você está falando que existem gatilhos, né, que podem promover algumas questões no nosso organismo. E você falou do confinamento, né? Você falou da pandemia, que as pessoas ficaram confinadas, comeram mais, engordaram, parará, peré. E aí, será que a gente pode afirmar, então, que esse confinamento gerou reações químicas no nosso organismo que nos levaram à obesidade, à ansiedade, à depressão? É Sim. isso?
né? Vou trazer o meu exemplo. Naquela época, como você também, devia estar dando aula tudo online, né? E nós, professores, nós tínhamos que gravar as nossas aulas online. Sabe que hora eu gravava? 2 horas da manhã. Nossa. Porque era quando eu estava com silêncio em casa. Pois é. Tava todo mundo dentro de casa, Bom, né? 2 horas da manhã... Pra quem tem cachorro em casa, então não sei se você tem. Eu tenho cachorro em casa. É, pior ainda. Então, 2 horas da manhã, eu não estou produzindo melatonina, eu estou produzindo cortisol. E ansiedade que gera. Então, nós somos pessoas químicas. Nós somos uma pura química. E que determinadas substâncias que eu deveria produzir, não estou produzindo. Alimentação. Como hoje... vamos lá? Quais foram as carreiras que mais tiveram projeção nessa pandemia? A nutrição. Porque a pessoa sabe que para ela produzir determinadas substâncias, vamos lá, eu falei de dopamina, falei de serotonina, cortisol. Para fabricar essas substâncias, para eu produzir serotonina, que é o hormônio do prazer, por isso que você vai à academia, você fica malhando lá e o teu corpo sabe que aquilo é prazeroso, está liberando o quê? Serotonina. Mas para que eu produza serotonina, eu preciso ter uma matriz. E a matriz é um aminoácido chamado de triptofano. Então, se Como na é que produz essa matriz, pelo amor de Deus? Então, Conta se eu não segredo. tenho o alimento contendo triptofano, eu não consigo produzir a serotonina. Então, você vê que o hábito alimentar, a nutrição, os nutricionistas, durante a pandemia, por quê? Era obesidade. Poderia ter obesidade, podia ter também gerar o quê? Não comer. Até porque todo mundo começou a assistir a vídeo de receita no TikTok, no Instagram, no YouTube. Todo mundo tem um seguidor, todo mundo segue alguém lá que tenha vídeos bons de culinária. Então, imagine como estavam essas pessoas nesse período de confinamento. Um exemplozinho, né? Você tem uma pessoa idosa na família, eu também tinha, que ela faleceu. Não, agora, não na época da pandemia, que foi minha mãe. Quantos idosos ficaram sozinhos? Eu vi uma cena que aquilo me chocou, né? A senhora desceu, imagine uma senhora que os filhos iam visitar, né? Ela desceu, o filho deixou a bolsa lá na porta, ela não pôde dar um abraço no filho. Isso é muito triste. E eu acho que... E aí, vamos imaginar, ela fechou a porta, voltou, viu televisão só vendo o quê? Só vendo coisas. Tragédia. Só tragédia. E isso vai gerando nela uma tristeza, leva à depressão, porque vai começar a produzir coisas que ela não produziu. Então, quantas vezes determinadas pessoas começaram a apresentar doenças devido ao confinamento? Porque nós somos pessoas sociais. A gente gosta de abraço. Exatamente. As pessoas foram feitas para serem sociáveis. Lembra né? daquela... Para abraçar as pessoas inventaram um braço de plástico. Né? Aí a pessoa abraçava. Tá doido, gente, não é a mesma coisa. O que é aquilo, gente? De jeito nenhum. Então, foi um período muito difícil. Muito difícil. E agora, como é que a escola entra nisso, né? Exatamente, Nery. Como é que a escola entra nessa questão? Por quê? A gente tem que pensar o seguinte, você que é pai, você que é mãe, quando a gente está numa escola, às vezes não tem muita noção do lado de cá, né, Nery? Verdade. Quando a gente está numa escola, a gente está lidando com muitas crianças e adolescentes que vêm de realidades diferentes. Às vezes a realidade socioeconômica é muito parecida, né? Sim. Mas se você pegar as realidades emocionais, os problemas que cada família apresenta, são mundos, são universos muito diferentes. Então você tem 200, 300 crianças com universos muito distintos. E aí nós temos que lidar com isso. Então a gente pegou esse jovem que ficou confinado lá 1 ano e meio, 2 anos, que ficou tendo aula online, que ficou engordando, que ficou produzindo ansiedade, alguns crise de pânico, e eles chegam à escola e precisam virar a chave para voltar à vida normal. Como é que é esse novo normal, Nery? Palavra-chave, novo normal. Então vamos trazer para cá, deixa eu trazer um exemplo. Será que alguém consegue aprender matemática e física online? Às vezes o aluno eles ficavam com medo de abraçar a gente. As pessoas tinham medo de tocar nas outras pessoas. Pela falta do conhecimento, né, do vírus, que até hoje ninguém sabe exatamente de como foi, e agora a gente chega em 2023, né? Ainda com alunos vindo desse período, a gente está vindo com alunos ainda desse período.
Alunos que ainda estão verdade. com medo. Alunos que ainda, às vezes, até tentam, né? Até tentam fugir. Mas eles estão trazendo, aí eu volto para a parte da educação, várias mazelas, não só mazelas intelectuais, mas também mazelas psicológicas, né? Emocionais, melhor dizendo, né? Emocionais, para que... E relacionais também. Para que ele possa estar em um ambiente. Aí que tá o importante, né? A família tem que entender muito disso, né? Colocar em um ambiente onde ele não seja conhecido pelo número de matrícula. Ele tem que ser conhecido pelo nome dele, pela história pela dele, característica dele. Entra uma coisa aí que você vai ter a oportunidade de falar mais ainda, da característica de um colégio agregador, porque a palavra-chave, eu acho, o nome agregar, né? A gente agrega valores. A gente agrega valores importantes para a gente. Então, quando a gente traz um aluno e a gente observa que aquele aluno, a dificuldade dele não é matemática. Às vezes a dificuldade dele está em uma outra coisa que ele está trazendo para casa, mas quando a escola consegue visualizar isso, consegue consertar isso, junto com a escola e com a família, volta a falar da família, né? É importantíssimo. Porque é importantíssimo, não tem como. Aí você consegue aparar determinadas arestas que não poderiam ser aparadas, né? Então, a escola entra aí. A escola vai dar o quê? Base, vai dar orientação à família. Exatamente. De como pode fazer isso. Então, você pode até falar mais sobre isso daí. Não, o que eu queria... a gente já falou tempo a beça, porque o professor gosta de falar, né, pessoal? E a gente está terminando, mas eu queria, antes da gente terminar... Já que a gente engatou nessa questão da depressão, da ansiedade, eu queria voltar um pouquinho para a questão da alimentação para a gente terminar. Eu aprendi com a tia Mocinha lá no primário, eu chamo de tia Mocinha lá do primário, eu aprendi o seguinte, né? Que nós tínhamos que ter uma boa alimentação para que o nosso corpo pudesse se encher de vitaminas e minerais adequados para que a gente pudesse enfrentar as doenças e ter uma vida saudável. Esse discurso é o discurso que a tia Mocinha usava com crianças de 6, 7, 8 anos para poder alcançar esse tipo de público. Então era uma fala muito simples. Quando veio o coronavírus, eu pensei assim, Fábio, me lembrei desse discurso e falei assim, olha, a gente desconhece esse vírus. É um vírus que ninguém sabe, cientista nenhum sabe desse vírus. Não tem cura, não tem controle, não tem nada, não tinha vacina ainda naquele início. Como é que a gente faz contra esse vírus? Eu pensei, vou me alimentar melhor, aí comprei um polivitamínico para mim e para minha família, passei a usar vitaminas, vitamina C, vitamina D, zinco, aqueles polivitamínicos todos. Eu sabia que eu poderia pegar o vírus mesmo assim. Mas eu aprendi na escola, eu sou formado em letras, pessoal, então eu não tenho esse conhecimento tão profundo quanto o Nery tem. Que se eu tiver essa boa alimentação, o meu organismo consegue enfrentar melhor esses vírus que estão por aí. Em que isso é verdade, em que isso é mito, em que isso é discurso pedagógico para criança? Eu vou dizer que você está completamente certo. Vou voltar para corpo humano. Nós somos química pura. Então eu preciso de aminoácido, eu preciso de carboidrato, eu preciso de lipídio. Galera, gordura não é coisa do outro mundo, não. A gente precisa de gordura, de lipídio. Como diz meu filho, carne. Sem lipídio, você não constrói uma camada de gordura chamada de bainha de mielina que aumenta, puxa a física, hein? A velocidade do impulso nervoso. Aí, ó. Então, eu preciso de lipídio. Quando você falou uma coisa interessantíssima, né? Vitaminas, sais minerais. Nós somos pura química. Uma das grandes coisas na pandemia que eu chegava para minha mãe e falava assim, mãe, já pegou sol hoje? Exatamente. Sol, vitamina D. É importantíssimo para mim, é o quê? Para minha imunidade. O que é imunidade? Um pouquinho de biologia, tá? Imunidade é a capacidade que o meu corpo tem de combater agentes patogênicos. Bom, por exemplo, um vírus. Agente patogênico combatendo um vírus. Só que nós produzimos determinadas proteínas chamadas de anticorpos.
Se eu não me alimento de proteína, eu não tenho aminoácido para fabricar os anticorpos. Aí lascou. Então, uma pessoa que passa por um problema de fome, a gente podia falar uma coisa sobre um fator chamado desnutrição proteico-calórica. Quando eu não me alimento bem, eu não tenho matéria-prima para fabricar os meus anticorpos. E aí a gente entra nesse grupo, vou voltar a falar, vitaminas e sais minerais, que são os reguladores. Eu chegava para minha mãe e eu falava assim para minha mãe: mãe, abra a janela e coloque o seu corpinho pelo menos 15 minutos às costas no sol. Por quê? Sol absorve, produz vitamina D. E a vitamina D é importante para osso, mais a imunidade. Então você observa que, a gente volta a falar em química, né? O nosso corpo, basicamente, é química. Então, alimentação adequada, alimentação equilibrada, aí eu volto a falar, como nutricionista foi importante na época da pandemia. Por quê? Porque ela falava o quê para os pacientes? Se alimente bem, tenha uma alimentação equilibrada, pega um pouquinho de sol, não quer ir para a rua? Beleza, mas pega só um pouquinho. Abra a janela, né? Abra a janela. Deixa o sol entrar. Gente, sol é importante. Sol é muito importante. Sol é vida. Sol é vida, é verdade. Sol é vida. Então, as pessoas tinham medo, ficavam com as suas janelas fechadas, trancadas, pensando que o vírus ia vir lá de baixo, ia chegar até aqui em cima. E não, a alimentação. O que você falou é perfeito, né? Por quê? Porque o nosso corpo, ele é pura química. Lembra você que quando vai à academia tá malhando, depois daquela atividade física você tem aquele cansaço, mas é um cansaço prazeroso. Serotonina, que é um hormônio, só que a base dele é formada de um aminoácido chamado triptofano. A gente encontra onde ele? No cacau, chocolate, mas não é o da Garoto não, tá? Posso comer chocolate então, Nery, pelo amor de Deus. Então, o triptofano, ele é a base para construir serotonina, ele é a base para construir melatonina. Então, imagine uma pessoa que na sua dieta não tem este tipo de aminoácido. Ele pode ser levado a uma depressão, ele é levado a não dormir bem. Então você entende que a alimentação é fundamental. A alimentação é fundamental, a água é fundamental. Então o nosso corpo, porque o nosso corpo é pura química. Então, Nery, pra gente encerrar, eu vou voltar na depressão. Então a depressão, ela tem a ver com esses gatilhos sociais, psicossociais, mas ela ocorre por conta também de questões hormonais, de questões químicas do corpo. Sim, nós produzimos alguns hormônios. Quando você abraça alguém, você produz um hormônio do carinho chamado de ocitocina. Ocitocina, famosa. Que é o hormônio do carinho. Isso aqui, ó, carinho. Carinho é ocitocina. Então, quando você está abraçando alguém, se você fala assim, ó, abraçou, você é importante, você está produzindo serotonina, isso é importante. Então, você observa como é que a gente pode estimular a outra pessoa a produzir quando você faz dança. Ó. Dança, gente, dança de salão, fazer uma atividade física que você gosta. Então, eu posso produzir essas substâncias químicas me alimentando, eu preciso de uma alimentação. Bem. Mas eu tenho também algumas atividades. Eu faço jiu-jitsu. Então, o jiu-jitsu me faz também produzir isso. Então, uma das coisas, eu acho, hoje em dia a gente tem que ser feliz. Certamente. Buscar a felicidade, né? Não às vezes porque existe buscar a felicidade em coisas breves, né? Passageiras, né? Você vê aí quantas pessoas buscaram. O índice de alcoolismo aumentou na pandemia. Muito. Porque as pessoas ficavam em casa e começaram... Quantas agressões tiveram na pandemia? Aumentou demais. Quantos abusos aconteceram? Exatamente. Então, você observa que a pandemia gerou as pessoas ficarem guardadas em casa, né? Quase em um cativeiro. E conhecendo o pior e o melhor de cada um, né? Ainda tem isso, né? Exatamente. Porque também amplificou um pouco as relações sociais. Amplificou. Essa questão da felicidade, Nery, eu quero até fazer um podcast depois para falar disso. Tem um livro maravilhoso, chama O Jeito Harvard de Ser Feliz,
Queria contar um pouquinho essa história depois, mas vai ficar para os próximos capítulos. Nery, muito obrigado. Poxa, eu que pela agradeço. Dica. Deixa uma mensagem final aí pra galera se cuidar e ir lá pro Gregário. Vamos agregar. Gente, um prazer enorme. Eu acho que a gente tem que... Essa frase que ele falou aqui, de buscar a felicidade, você tem que buscar a felicidade em determinadas coisas. Valoriza a sua família. Sabe? A família, eu acho que é o que é... Seu pai, sua mãe, valorizar a família, sabe? Os seus amigos, sempre ter uma palavra de apoio, uma palavra de carinho e busque um local onde você vai ser acolhido. O Colégio Agregário está para isso, ok? Um abraço, queridos. Obrigado, Nery. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.